Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam bem-vindos aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo, estaremos fazendo a reunião Vida e Ministério Cristão Completa. Teremos todas as partes de nossa apostila. Está um vídeo um pouco grande, mas tenho certeza que você será beneficiado. Então, vamos para o nosso vídeo. Sejam bem-vindos. Espero que esteja tudo bem com você e também com sua família. Apenas lembrando, se inscreva, ative o sino, faça o seu comentário, deixe o seu like e, se você puder e quiser, se inscreva lá no Seja Membro. É uma forma de você estar ajudando o canal. Vamos então iniciar nossa reunião com Tesouros da Palavra de Deus, depois Joias Espirituais, Faça seu melhor no ministério, Nossa Vida Cristã e o estudo bíblico de congregação. Pegue seu papel e caneta, a palavra de Deus, faça as suas anotações e esteja bem preparado para a sua reunião. Vamos iniciar então com tesouros da palavra de Deus. Enfrentamos no dia a dia dificuldades e perigos naturais e sobrenaturais provocados por Satanás e seus seguidores. Eles querem destruir o nosso lar, a nossa vida como cristão, o nosso caráter. E tem outro tipo de perigo que enfrentamos também, assim como Neemias enfrentou nessa ocasião que vamos observar. O perigo que Neemias enfrentou era diferente, mas era tão real quanto aos que enfrentamos hoje. Então vamos ver o que aconteceu com Neemias e vamos ver o que podemos fazer para que assim possamos estar preparados para enfrentar as nossas dificuldades. Neemias, depois de um longo período em jejum, 4 meses, ele teve a oportunidade que tanto ele ansiava. Vamos ver que oportunidade foi essa e, ao mesmo tempo, vamos observar que perigo que ele passou e como foi que ele reagiu para que pudesse se sair bem nessa situação. Então veja o que diz o livro de Neemias, o capítulo 2, versículo do 2 ao 4. Por isso, o rei me disse: por que você está tão abatido se não está doente? E isso só pode ser tristeza de coração. Nisto, fiquei com muito medo. Então eu disse ao rei: vida longa ao rei. Como eu poderia não estar abatido se a cidade onde meus antepassados estão sepultados está em ruínas e seus portões foram consumidos pelo fogo? O rei me respondeu: o que você quer pedir? Orei imediatamente ao Deus dos céus. Então aqui Neemias, ele teve a oportunidade que tanto ele ansiava, que era reconstruir, aliás, ser liberado, da sua função ali e reconstruir a casa de Deus. Mas observe que Neemias, ele ficou com medo. Por que ele ficou com medo? Porque dependendo da reação ou da resposta que ele desse, ou ele poderia ser mandado embora, ou ele poderia ser preso, ou até mesmo morrer. Por isso que o texto fala que ele ficou com medo da reação do rei à sua resposta. Mas observe que Neemias, ele foi muito sábio em suas palavras. Ele disse assim, como eu poderia não estar abatido se a cidade onde meus antepassados estão sepultados? Ele fez essa referência porque ele sabia que os persas, eles davam muito valor à sepultura aonde seus reis, seus familiares eram enterrados. Então ele sabia que o rei persa ia se sensibilizar quando ele fizesse essa fala. E ele foi realmente sensibilizado, porque a gente vai perceber nos próximos versículos, que ele fez o que Neemias ele queria. E no final do versículo fala que ele orou imediatamente ao Deus dos céus. Vamos ver se ele teve resultado em sua oração? Observe o versículo 5 e o versículo 6. Eu disse então ao rei: se for do agrado do rei e se o seu servo tiver achado favor diante do Senhor, envie-me a Judá, a cidade onde meus antepassados estão sepultados, para que eu a reconstrua. Então o rei
tendo a rainha sentada ao seu lado, me perguntou: quanto tempo durará a sua viagem e quando você retornará? Assim, o rei se agradou em me enviar e eu lhe informei o tempo que ficaria fora. Então, a oração que Neemias fez, embora muito rápida, teve o objetivo na qual ele tanto ansiava, porque, na verdade, ele já vinha buscando esse resultado final e Jeová lhe abençoou por meio de seus esforços, fazendo com que o rei persa, Artaxerxes, realmente o liberasse para que ele pudesse reconstruir a cidade que tanto ele queria fazer. Então, o que esse relato nos ensina? Bem, nos ensina que às vezes nós podemos passar por uma situação similar aonde nós iremos precisar orar imediatamente a Deus para que assim possamos dar uma boa resposta. Na gravura abaixo a gente percebe exatamente isso. A gente observa provavelmente numa sala de aula onde o professor ele questiona talvez por que o jovem não fez um trabalho ou não fez talvez uma lição. Porque a gente observa que tem já uma jovem saindo com um livro na mão. Então, provavelmente, os jovens estão entregando algum tipo de material, algum tipo de trabalho que fala sobre um assunto que está muito na mídia hoje em dia. Só pelo quadro, né, colado aí na parede do lado esquerdo, você sabe qual é. Então, o jovem ele tem que orar imediatamente para que assim possa dar valor à crença na qual ele segue. E a gente observa que o jovem está fazendo exatamente isso. Então a pergunta que surge é: será que os jovens estão preparados para enfrentar e responder esse tipo de pergunta? Se não, o primeiro passo é orar a Jeová pedindo a ajuda dele para que assim você possa dar uma boa resposta no tempo certo. Só que você pode fazer algumas coisas antes, assim como Neemias fez. Jejuou, orou para que pudesse conseguir o seu objetivo. Então você pode se preparar com antecedência, usando as ferramentas da organização, o livro Raciocínios à base das Escrituras. Você pode escolher alguns textos para que possa apoiar e defender aquilo que você acredita, e você pode explicar de um jeito fácil de ser entendido, mas que você mostre realmente o ponto da Bíblia, para que a pessoa possa perceber que aquilo não é uma opinião pessoal, mas é uma opinião de Deus. E quando isso é posto à prova, as pessoas vão entender e vão aceitar, mesmo que lá no íntimo elas queiram não aceitar, mas elas vão perceber que a palavra de Deus é viva e exerce poder. E quando nós usamos a palavra de Deus para defender a nossa fé, podemos ter certeza que as nossas orações serão respondidas, assim como foi a de Neemias. Se você estiver numa situação assim, ore imediatamente e tenha certeza que Jeová responderá à sua oração. Essas joias espirituais, fazendo a leitura do texto que aparece em nossa apostila, que é o livro de Neemias, o capítulo 2, o versículo 4, que diz assim: O rei me respondeu: O que você quer pedir? Orei imediatamente ao Deus dos céus. Então a pergunta é: será que essa foi a única oração que Neemias fez sobre o assunto? E que lição aprendemos disso? Então a resposta está na Sentinela de 1986, 15/2, página 25. Então, respondendo, não, essa não foi a única oração que Neemias fez. Ele já tinha feito outras orações concernente a esse assunto. E nesse momento, Jeová fez com que o rei respondesse à sua oração. Lição para nós: quando estivermos diante de decisões sérias, devemos persistir em oração, assim como Neemias fez, e agir em harmonia com a direção de Jeová. A segunda pergunta: na leitura da semana, que joia espiritual você encontrou sobre Jeová, sobre a pregação ou sobre outro assunto? E vamos agora iniciar a nossa caça às joias espirituais. Então podemos iniciar fazendo a leitura do capítulo 1, o versículo número 4.
Assim que eu vi essas palavras, eu me sentei, comecei a chorar e fiquei de luto por muitos dias. E jejuei e orei perante o Deus dos céus. Neemias aqui ele chora, fica de luto e jejua e ora a Jeová por causa do pecado cometido pelo povo que já estava muito grande. A lição para nós hoje também podemos fazer as mesmas coisas que Neemias fez. Chorar, ficar de luto e orar por aqueles que pecam contra Jeová. Ou até mesmo nós, quando viemos a cometer um pecado, devemos fazer esse passo a passo para que o pecado ele possa ser restabelecido, perdoado por Jeová e que as pessoas envolvidas elas possam retornar e continuar servindo a Deus. Então ore por aqueles que se desviaram e que precisam novamente se achegar à organização de Jeová. Assim como o povo precisava se achegar novamente a Deus. Ainda no capítulo 1, podemos fazer agora a leitura do versículo 11, que diz assim: Ó Jeová, por favor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e às orações dos teus servos que se agradam em temer o teu nome. Por favor, faz com que este teu servo seja bem-sucedido hoje e que esse homem tenha compaixão de mim. Nessa época, eu era copeiro do rei. Neemias, ele nos faz entender que a oração do justo, dos servos de Jeová que teme o seu nome, será ouvida. E a oração que ele fez foi com o objetivo que o rei tivesse compaixão dele, mas isso ele necessitaria orar. Lição para nós: podemos ter certeza hoje que Jeová ele escuta, ouve e atende a oração dos seus servos, aqueles que temem o teu nome. No entanto, nós precisamos orar e agir em prol disso, assim como Neemias fez. Ele orou, pois ele sabia que estaria perante a presença do rei para que pudesse ter a oportunidade de pedir o que ele queria. Então, ore a Jeová, tenha certeza que sua oração será ouvida. No entanto, haja em prol disso e tenha certeza que Jeová te ajudará. Agora, no capítulo 2, eu gostaria de destacar também o versículo 4. No finalzinho ele diz assim: Orei imediatamente ao Deus dos céus. Neemias ele teve uma oportunidade, agarrou a essa oportunidade, mas, no entanto, ele necessitava da ajuda de Jeová para que pudesse ser bem-sucedido. Então, diante da pergunta do rei, simplesmente ele orou imediatamente. Talvez ele só tenha dito: Jeová, me ajude. Lição para nós. Hoje passamos por situações na vida que talvez iremos precisar rápido e de imediato orar a Deus para que possamos vencer aquela situação. Pode ser na escola, no trabalho, na vizinhança, no seu dia a dia. Não importa qual seja a situação. O necessário é sempre ore a Jeová para que possa tomar as melhores decisões de sua vida. Se fizer assim, tenha certeza absoluta que, assim como Neemias, Jeová vai fazer com que as pessoas que estão lhe perguntando ou fazendo algo com você seja sensibilizada, entenda a sua situação e, com certeza, você será beneficiado por orar e se achegar a Jeová. Ainda no capítulo 2, o versículo 8, lá no final, diz assim: Portanto, o rei me deu as cartas, visto que a boa mão do meu Deus estava sobre mim. Então Neemias, após ter pedido ao rei para reconstruir a casa de Deus, ele foi atendido e o rei deu várias coisas para que ele pudesse ser bem-sucedido. Mas, qual era o detalhe? A mão de Deus estava sobre Neemias, pois Neemias tinha buscado a Deus, não só em orações, mas também pelo comportamento, por agir em prol daquilo. Lição para nós: a mão do nosso Deus estará sempre sobre nós quando estivermos buscando a Ele e fazendo a sua vontade. Isso é fato. Se nós deixarmos de fazer a vontade de Deus, aquilo que Ele pede, aquilo que Ele nos manda, tenha certeza que também a sua proteção, o seu Espírito Santo, não estará mais sobre nós. Então, se você quiser ser bem-sucedido,
quer ter o Espírito Santo de Jeová, continue fazendo a sua vontade e tenha certeza que Jeová te dará todas as cartas necessárias para que você possa cumprir aquilo que prometeu a ele. No capítulo 2 ainda, o versículo 10 diz assim, a parte B. Ficaram muito aborrecidos com a chegada de alguém para fazer algo de bom pelo povo de Israel. Eu achei muito interessante esse versículo, que é a realidade da vida. Neemias, ao chegar lá, ele foi talvez visto como uma pessoa que estava querendo se aparecer, fazer algo de bom pelo povo. Então as pessoas ficaram com raiva, ficaram aborrecidos com a chegada dele. Lição para nós: no nosso dia a dia não é diferente. Quando você quer fazer algo de bom e começa a fazer algo de bom, faz mudanças, faz melhorias, as pessoas que estavam lá e nada fizeram começam a ficar ouvindo você com maus olhos, pois você está fazendo algo de bom por pessoas. Isso acontece em todos os momentos da vida, escola, trabalho e também na congregação. Quando você faz a diferença, infelizmente você é visto como diferente, mas como negativamente, e não deveria ser assim. Então, se você quer fazer mudanças e faz mudanças, tanto na sua vida ou por onde você passa, continue fazendo isso. Deixe que as pessoas lhe vejam, talvez com maus olhos. O problema é dela. O importante é estarmos fazendo a diferença na vida das pessoas com o benefício de fazer com que elas também sirvam a Deus com alegria. Se esse é o seu objetivo, continue assim. Deixe todo mundo ficar com raiva. Faça a sua parte, pois Jeová também irá lhe abençoar. E para finalizar nossa joia espiritual, vamos ler agora o versículo 18, parte B do capítulo 2, que diz assim: Portanto, encorajam uns aos outros para realizar essa boa obra. Neemias, ele teve que fazer isso, encorajar o povo para que pudesse continuar ou voltar a fazer a construção daquilo que havia sido destruído. Então eles precisavam se fortalecer, se encorajar. Lição para nós: hoje nós necessitamos muito ser encorajados e encorajar outros para que possamos continuar fazendo a obra de Deus. O desânimo, ele pode vir e vem com facilidade. Então, não deixe que isso abale a sua fé quando isso acontecer. Se reúna com o povo de Deus, continue trabalhando no serviço de campo, pesquise, estude e medite. Se encoraje, para que assim também possamos terminar essa obra que estamos fazendo com tanto carinho e zelo por muitos anos. E no final dele, possamos ser recompensados, assim como Neemias foi. Vamos iniciar fazendo a primeira conversa, 3 minutos. Use o assunto que aparece em conversas sobre a Bíblia. Fale para a pessoa sobre o site jw.org e deixe um cartão de visita do site. Depois, iremos fazer a análise da lição 16. Então, nós podemos iniciar a primeira conversa assim. Então, Ruth, ela inicia dizendo: Bom dia, me chamo Ruth e hoje estamos aproveitando essa manhã para transmitir uma mensagem da Palavra de Deus. Como você se chama? Então a moradora se apresenta. Bom dia, me chamo Noemi. Ruth continua. Noemi, a senhora já deve ter percebido que conforme o tempo vai passando, o mundo piora a cada dia e muitas pessoas acabam sofrendo. Mas a senhora acha que o sofrimento é castigo de Deus? Então Noemi, ela fala: Olha, confesso que já pensei sobre isso. Pode ser que sim, pois, como pecamos, pode ser uma forma de castigo de Deus sim. Então Ruth, ela diz: Entendo. Muitas pessoas pensam exatamente assim. Mas veja comigo o que a Bíblia fala sobre isso. Então faz a leitura de Tiago, capítulo 1, versículo 13. Depois diz: Notou, Noemi? Quando passamos por algum tipo de sofrimento, o que não podemos dizer? Então Noemi fala: Não podemos culpar Deus, pois aí falou que Deus não prova a ninguém.
Então Ruth diz: Você acha que é bom saber disso? Noemi ela fala: Sim, pois nos ajuda a vê-lo como Deus de amor. Ruth continua: Isso mesmo. Mas aí surge uma outra pergunta. Se não é Deus que causa o sofrimento, então por que será que sofremos? Quando retornar, vou lhe responder a essa pergunta. Vou deixar com você esse cartão. Aí vem trazendo o nosso site jw.org, onde traz muitas informações interessantes. Então aqui a gente finaliza a nossa apresentação e agora iremos fazer a análise da lição 16. Concentre-se em coisas positivas. Então o que deve ser feito? Concentre-se na solução, não no problema. Fale de coisas que encorajem as pessoas. Como pode ser feito isso? Veja o lado bom das pessoas, não fique falando de coisas negativas e use a palavra de Deus. Então percebemos que embora Ruth ela inicia falando do sofrimento, mas ela usa a palavra de Deus para mostrar que esse sofrimento um dia terá fim e que Jeová ele não pode, ou ele não causa nenhum dano, nenhum mal a ninguém. Então, embora ela trouxe momentaneamente um lado negativo, logo em seguida e até o final da sua apresentação, ela viu o lado positivo. Então, devemos evitar de ficar trazendo só tragédias, notícias ruins. Devemos trazer notícias boas para que as pessoas elas possam sentir animadas e encorajadas. Com certeza, esse é o fator determinante para que possamos fazer uma boa parte e usar muito bem essa matéria. Vamos agora dar prosseguimento e fazer a revisita de 4 minutos que diz assim: use o assunto que aparece em conversas sobre a Bíblia e deixe uma publicação do kit de ensino. Depois nós vamos fazer a análise da lição número 3. Então podemos iniciar assim. Ruth, ela fala: Bom dia, Noemi, tudo bem? Como está a família? Então Noemi, ela fala: Tudo bem, graças a Deus. Entra, pode sentar aqui. Então, sentadas, Ruth, ela diz: Muito bem, Noemi. Conforme combinamos, hoje iremos achar resposta para a pergunta: Por que será que sofremos? Se lembra? Então Noemi, ela diz: Sim, olha, pensei em tantas possibilidades, mas prefiro deixar que a palavra de Deus fale. Então Ruth, ela continua: Tá bom então. Pode abrir a sua Bíblia em 1 João capítulo 5, versículo 19. Então, após a leitura, Ruth, ela continua: Então, aí mostrou que embora sejamos de Deus e pertençamos a ele, o mundo está no controle do maligno. Você sabe quem é o maligno? Então Noemi, ela fala: Bem, o maligno só pode ser Satanás, porque pelas coisas ruins que estamos vendo, somente ele. Então Ruth ela fala: Isso mesmo. Ao olhar para o mundo, a situação que vivemos, faz sentido saber que é ele que governa? Então Noemi diz: Faz todo sentido. Somente ele poderia fazer ou causar tantas coisas ruins para a humanidade. Então Ruth, ela continua: Isso mesmo. Algumas pessoas, ao saber disso, ficam desanimadas, achando que é o fim de tudo. Mas, na verdade, devemos pensar ao contrário. Veja só o que diz esse folheto. Quando sabemos que é Satanás que controla o mundo, nos ajuda a ter uma explicação lógica e teremos certeza que o mundo será um lugar melhor. Vou deixar esse folheto com você, que tem o tema Quem Controla o Mundo, e quando eu voltar, te mostrarei o que Deus sente quando nos vê sofrendo. Então aqui a gente finaliza a nossa revisita e agora iremos fazer a análise da lição número 3, que fala: faça perguntas. Então essa parte ela é muito simples, basta você fazer perguntas de um modo educado para deixar a pessoa curiosa e fazer ela pensar sobre o assunto. Então, como pode ser feito isso? Deixe a pessoa curiosa, ajude ela a raciocinar e chame a atenção para os pontos principais. Então, conseguimos perceber que foi exatamente isso que Ruth ela fez. Ela fez perguntas
chamou a atenção de Noemi, quando trouxe ali que Satanás era quem governava o mundo e por causa disso tantas coisas ruins aconteciam, e explicou de uma forma lógica usando a palavra de Deus. Então, por se fazer dessa maneira simples e fácil, podemos dizer que Ruth ela se saiu muito bem em sua apresentação. Vamos agora dar continuidade e fazer o estudo bíblico, que está na lição 11. Vamos considerar a introdução e aprenda mais e o ponto número 4. Depois, nós iremos fazer a análise da lição número 11. Então, o estudo nós podemos iniciar assim. Ruth, ela diz: excelente resposta, Noemi. Percebo que realmente você entendeu a necessidade de tirar tempo para ler a Bíblia. Agora, no Aprenda Mais, vamos ver dicas de como tornar nossa leitura mais interessante e como podemos nos preparar para aproveitar esse momento. Ponto 4. Aprenda a gostar de ler. Pode fazer a leitura até o texto. Então, Noemi faz a leitura, depois Ruth continua. Muito bem. Vamos ler o texto de 1 Pedro, capítulo 2, o versículo 2. Então, após a leitura, Ruth, ela continua. Então, a pergunta é: acha que ler a Bíblia todo dia vai ajudar você a gostar de fazer isso? Então, Noemi, ela responde: acho que sim, pois o texto mostrou que não é algo fácil. Ali disse que precisamos desenvolver. Então, é algo que não nascemos gostando, mas precisamos aprender a gostar. Então, Ruth, ela fala: muito bem. E o que a gravura nos ensina sobre isso? Então, Noemi, ela diz: aí mostra uma criança aprendendo a gostar de uma comida. Na primeira imagem, ela faz pouco caso, até brinca com a comida. Na segunda imagem, ele já está experimentando. E na última, ele aprendeu a gostar. O interessante é que leva tempo, pois ele começou criança e aprendeu a gostar já adulto. Então, Ruth, ela diz: excelente, boa percepção. E é exatamente assim que acontece. Não adianta querer resultados imediatos, pois isso pode nos deixar frustrados. Tem que ser devagar, mas constante. Quando menos percebemos, vamos estar igual a essa criança, saboreando com satisfação. Vamos agora ver um vídeo e ver o que algumas pessoas fizeram para aprender a gostar de ler a Bíblia. O vídeo tem o tema Jovens que amam a palavra de Deus. Presta atenção, pois depois faremos as perguntas. Então, após a visualização do vídeo, Ruth faz a primeira pergunta. No vídeo, que desafios atrapalham os jovens de ler a Bíblia? Então, Noemi, ela responde: vimos que o cansaço, redes sociais, filmes e a preguiça atrapalhavam eles. Então, Ruth diz: muito bem. A segunda pergunta: o que ajudou esses jovens a não desistir de ler a palavra de Deus? Então, Noemi, ela fala: eles precisaram orar a Jeová, pedindo forças e determinação para começar a ler e não parar. Eles também precisaram de foco. Então, Ruth fala: isso mesmo. A última pergunta: o que eles fizeram para que a leitura da Bíblia ficasse mais interessante? Então, Noemi fala: percebi que um jovem faz a leitura ao ar livre, próximo de um lago, outro medita no que lê, outro faz desenhos para poder fixar, o que está aprendendo e usam as ferramentas disponíveis da organização. Então, Ruth diz: muito bom, Noemi. A palavra de Deus é vida para nós. Precisamos sempre tirar tempo para ler, meditar e aplicar em nossa vida. Somente assim estaremos dando valor à sua palavra. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Então aqui a gente finaliza o estudo e agora iremos fazer a análise da lição número 11, que é
Fale de modo animado. Então, o que devemos fazer? Fale de modo animado para que seu entusiasmo motive e contagie as pessoas. Então, o que pode ser feito? Empolgue-se com o assunto, pense nas pessoas e dê vida à sua apresentação. Então, o fator chave é fazer uma boa preparação, entender a matéria antes de se expressar, para que assim você possa falar de um modo animado. E você pode usar a última fala de Noemi, aliás, de Ruth, né? Quando ela diz que a palavra de Deus é vida para nós, precisamos sempre tirar tempo para ler. Então, coloque bom ânimo nessas palavras, para que assim você possa atingir esse ponto específico. Se você fizer assim, tenha certeza que você sairá muito bem em sua apresentação. Neemias ele foi muito abençoado por Jeová por fazer orações curtas, mas orações essas significativas. No relato que vimos nessa reunião, Neemias orou imediatamente para que pudesse ter o favor do rei, e o rei ouviu a sua oração. Então, será que vocês jovens, vocês podem fazer bom uso da oração quando passar por algum tipo de dificuldade? Observe só o vídeo a seguir e no final iremos fazer uma pergunta onde todos terão a possibilidade e a oportunidade de dar seus comentários. Então o vídeo tem o tema: Torne-se amigo de Jeová. Será que Jeová responde nossas orações? Então, depois que passar o vídeo, na congregação, os irmãos agora irão responder a pergunta que você vai fazer. O que esse vídeo nos ensina sobre a oração? Então eu aqui levantei a minha mão e vou dar o meu comentário. Bem, nos ensina que a oração é essencial e fundamental para qualquer dificuldade que nós possamos passar na vida, principalmente os jovens, onde passa a maior parte do seu dia ou da sua vida na escola. A gente observe que Sofia, ela até citou bullying, né? Eu posso dizer que não era tão bullying assim, porque isso antigamente não era bullying. Isso era crianças má que queria perturbar. Mas hoje em dia, qualquer situação que os jovens enfrentam já dá o nome de bullying. Mas enfim. Então ela estava passando por uma dificuldade na escola, onde ela necessitava muito da ajuda de Jeová. Mas ela achava que Jeová não estava respondendo a sua oração. Mas a gente percebe que os pais lhe ajudaram, mostraram o que ela poderia fazer e ela foi beneficiada por fazer uma oração breve, mas que lhe deu força para que pudesse tomar a atitude certa na hora certa. Então, a oração deve fazer parte da nossa vida em todos os aspectos. E tenha certeza, se nós fizermos as nossas orações, Jeová irá responder, porque observamos que não estamos sozinhos nessas orações. Tem muitas outras pessoas orando pelo mesmo objetivo. E quando junta todas as orações em nome de Jesus, Jesus responde a ela. Então que possamos também fazer bom uso de oração, pois é o único canal que nós temos para conversar com o nosso Pai e ser respondida por Ele. Então, o tema do nosso estudo: como agradar a Jeová pelo modo como falamos. Então, vamos iniciar fazendo a leitura do ponto 1. Como devemos usar nossas palavras? Resposta: devemos usar nossas palavras para encorajar e edificar uns aos outros. Então, sempre devemos tentar falar de um modo calmo e bondoso, para que assim possamos encorajar, fortalecer e destacar as boas qualidades de nossos irmãos. Pergunta do 2. Que tipo de linguagem temos que evitar? Então, a resposta: devemos evitar palavras podres. Então, devemos evitar qualquer palavra que seja ofensiva, cruel ou que magoe uma pessoa. E também evitar fofoca e calúnia. Terceira pergunta: o que vai nos ajudar a usar bem
a fala? Então, a resposta, o que vai nos ajudar é ser sempre positivo, justo, casto, amável e digno de louvor. Então, devemos escolher bem as nossas diversões, os nossos amigos, para que assim possamos falar palavras pensadas e evitar de usar a nossa língua para ferir alguém. Dando continuidade ao ponto 4, cuidado com o que fala. Às vezes dizemos coisas e depois nos arrependemos. Vamos fazer a leitura de Gálatas 5, 22 e 23 e depois vamos fazer a pergunta. O texto passa a nos dizer assim: Por outro lado, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, brandura, autodomínio. Contra tais coisas não há lei. Então a pergunta: esse texto fala de várias qualidades que ajudam a controlar a fala. Qual delas você poderia pedir a Jeová? Como essas qualidades podem ajudar você? Então, essas duas perguntas elas são pessoais. Então, medite e dê o seu comentário. Dando continuidade, leitura de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 13, passa a nos dizer assim: Não se deixe enganar, más companhias estragam bons hábitos. Pergunta: de que maneira nossos amigos e nossa escolha de diversão podem influenciar o modo como falamos? Então a resposta: às vezes podemos ter uma amizade de uma pessoa que fale palavrão o tempo todo, ou ver alguma coisa na TV ou algum tipo de diversão que pode nos influenciar também a falar de uma maneira errada, ter um comportamento errado, uma atitude errada. Então, com certeza, o texto de 1 Coríntios é verdadeiro. Má companhia pode estragar bons hábitos. Vamos fazer a leitura agora de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1 e o versículo 7, que diz assim: Para tudo há um tempo determinado, há um tempo para toda atividade debaixo dos céus. Tempo para rasgar e tempo para costurar, tempo para ficar calado e tempo para falar. A pergunta: quando seria melhor ficar quieto e esperar para falar? Bem, o texto fala que ali é um tempo determinado para tudo. Então pode surgir situações que a melhor coisa no momento é ficar quieto e esperar, para que assim não venhamos falar ou cometer algum tipo de atitude que possa fazer com que depois nós venhamos nos arrepender. Então devemos calcular a situação, pensar no que está acontecendo e ver se é melhor ficar quieto e esperar para falar. Ponto 5. Fale bem de outros. Como podemos evitar magoar outros pelas coisas que falamos? Então assista ao vídeo e depois converse sobre os pontos a seguir. Então eu vou assistir o vídeo aqui, você assiste aí, depois a gente faz as perguntas. Então a primeira pergunta: no vídeo, o irmão percebeu que tinha a tendência de ser crítico. Por que ele quis mudar? Então percebemos que ele quis mudar porque isso já estava afetando o seu relacionamento com sua esposa, porque ele fazia isso com frequência. Falava de uma maneira ofensiva tanto da parte dela, bem como de seus irmãos e até mesmo dos pais da sua esposa. Então aquilo já estava ficando um pouco complicado a sua relação com ela. A segunda pergunta: o que ele fez para mudar? Então a primeira coisa foi ele pensar que realmente o que ele estava fazendo era prejudicial. Então ele perguntou para sua esposa o que ele poderia fazer para mudar. E ela o incentivou a pesquisar sobre esse assunto no site JW. Então eles leram um texto da Palavra de Deus e decidiram que realmente ele ia tentar fazer mudanças. Então ele deixou de ser ofensivo em palavras, teve como por alvo elogiar os irmãos que faziam partes. Então ele começou a mudar gradativamente aquela personalidade que ele tinha. O livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 16, diz assim: Não seja justo demais,
nem excessivamente sábio. Por que deveria causar ruína a si mesmo? Pergunta. Se der vontade de falar mal de alguém, do que devemos nos lembrar? Resposta. A primeira coisa que devemos nos lembrar, esse é o meu ponto de vista, que nós somos imperfeitos, nós iremos falar e uma hora ou outra pessoa irá falar de nós. Então, se nós não gostamos que isso aconteça, quando nós ficamos sabendo, por que nós iríamos fazer isso? Então, aquela velha regra de ouro. Se você quer que uma pessoa faça algo para você, faça também para ela. Então, evite de falar mal. Eclesiastes, capítulo 7, o versículo 21 e 22 diz assim: Também não dê atenção a todas as palavras que as pessoas dizem, senão você poderia ouvir seu servo amaldiçoá-lo, pois você, no íntimo, bem sabe, que você mesmo muitas vezes amaldiçoou a outros. Pergunta: como esse texto ajuda você a não ficar chateado quando outros falam mal de você? Resposta: porque você e eu já falamos mal de alguém. Isso é fato. Então, se você ficar sabendo que alguém falou mal de você, apenas lembre que você também já fez isso. Então, se você ficar extremamente chateado, evite de fazer, porque também deixará outros chateados. Ponto 6. Seja bondoso ao falar com sua família. Jeová quer que usemos palavras amorosas e bondosas com nossa família. Então vamos assistir o vídeo O Amor e o Respeito Unem a Família e depois iremos fazer a pergunta. Então a pergunta: o que vai ajudar você a falar de modo bondoso com sua família? Resposta: é lembrar e perceber o quanto vocês se amam, o quanto vocês se amavam. Será que o amor realmente acabou? Será que ao falar palavras ofensivas e agressivas, será que não está afetando outros? Talvez os seus filhos, o sentimento de sua esposa, o sentimento do seu marido? Então, falar de modo bondoso com certeza une a família. Vamos fazer a leitura de Efésios capítulo 4, versículo 31 e 32. Abandone todo tipo de ressentimento, ira, raiva, gritaria e palavras ofensivas, junto com toda maldade. Mas sejam bondosos uns com os outros, ternamente compassivos, perdoando liberalmente uns aos outros, assim como Deus os perdoou liberalmente por Cristo. Pergunta: queremos falar de um modo que faça nossa família se sentir amada. Como podemos fazer isso? Então, a resposta, de acordo com o texto, devemos nos livrar de tudo que possa causar ressentimento, como ira, raiva, gritarias, palavras ofensivas, mas antes devemos ser perdoadores, ser compassivos, bondosos, para que assim realmente possamos fazer com que a nossa família se sinta amada. Vamos fazer a leitura de Mateus, capítulo 17, o versículo número 5, que diz assim: Ele ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os encobriu, e de repente uma voz vinda da nuvem disse: Este é meu filho, o amado, a quem eu aprovo. Escutem-no. Então a pergunta: como você pode imitar Jeová quando fala com sua família? Bem, devemos dar atenção ao que eles têm a dizer, para que assim realmente mostrar o quanto nós amamos nossa família, por dar atenção e deixar que eles se expressem. E também podemos dar ou ter oportunidades para elogiar nossa família, nossos filhos, nossas esposas, e para que assim eles possam se sentir ainda mais amados. Algumas pessoas dizem: eu falo o que eu penso. Se a pessoa não gostar, o problema é dela. Você concorda com isso? Por quê? Bem, essa é uma resposta que eu gostaria muito de ouvir de vocês. Então, deixe essa resposta lá, cada um de vocês que aqui está ouvindo essa pergunta,
que eu gostaria de saber qual é a sua opinião. Eu tenho a minha, mas eu não vou expor aqui porque depois pode ter alguma fala com respeito ao que eu vou falar. Então, dê o seu comentário. Queria muito entender o que você pensa a respeito dessa pergunta. Resumo: as palavras têm poder, precisamos tomar cuidado sobre o que falar, quando falar e como falar. Revisão: de que maneiras você pode usar a fala para ajudar outros? Então, podemos usar esse dom que Jeová nos deu, que é a fala, para elogiar, encorajar, fortalecer, ser pessoas que realmente edificam e que possamos fazer isso para que eles realmente possam se sentir amados. A segunda pergunta: que tipo de linguagem você não quer usar? Então, a resposta: não devemos usar linguagens maldosas, obscenas, palavras que possam ferir sentimentos de outros, de nossa família, de nossos irmãos. Então, devemos usar palavras que somente edificam e encorajam. A terceira pergunta: o que pode nos ajudar a sempre ser bondosos e encorajar outros pelas nossas palavras? Então, a resposta: algo que nós podemos fazer é usar o exemplo de Jeová. Jeová lhe disse que amava o seu filho. Então, ele fez com que o seu filho se sentisse elogiado, né? Imagine Jesus ouvindo Jeová dizendo: eu amo, eu o aprovo, escutem-no. Então, nós devemos agir exatamente dessa maneira. Devemos elogiar as pessoas, nossas esposas, nossos filhos, as esposas com os maridos, elogiar os irmãos pelo que eles fazem de bem, de bom também. Então, ao fazer isso, com certeza, nós vamos usar nossas palavras para encorajar. Então, meus queridos irmãos, vou finalizar o estudo por aqui. Espero que de alguma forma possa ter sido proveitoso para a sua preparação. Muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.